Capítulo 7. A última noite do mundo. Há muitas razões pelas quais o cristão moderno, e até mesmo o teólogo moderno, podem hesitar em dar à doutrina da segunda vinda de Cristo aquela ênfase que geralmente era dada a ela por nossos ancestrais. No entanto, parece-me impossível reter, de qualquer forma reconhecível, nossa crença na divindade de Cristo e a verdade da revelação cristã, enquanto abandonamos ou até mesmo negligenciamos persistentemente o prometido e ameaçado retorno. Há de vir a julgar os vivos e os mortos, diz o credo dos apóstolos. Este mesmo Jesus, disseram os anjos em Atos, voltará da mesma forma como o viram subir. Chegará o dia, disse o próprio nosso Senhor, por aquelas palavras que convidaram à crucificação, em que vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Se isso não é uma parte integral da fé, uma vez dada aos santos, eu não sei o que é. Nas páginas seguintes, eu me esforçarei para lidar com alguns dos pensamentos que podem impedir os homens modernos de crerem firmemente no retorno ou na segunda vinda do Salvador, ou dar-lhe uma devida atenção. Não tenho nenhuma pretensão de falar como um especialista em qualquer um dos assuntos envolvidos, e apenas apresento as reflexões que surgiram em minha mente e me parecem, talvez erroneamente, úteis, todas submetidas à correção de cabeças mais sábias. Os motivos para o embaraço moderno com essa doutrina se dividem em dois grupos, que podem ser chamados de teórico e de prático. Tratarei primeiramente do teórico. Muitos estão cautelosos com essa doutrina porque estão reagindo, em minha opinião, reagindo muito bem, contra uma escola de pensamento que está associada ao grande nome do Dr. Albert Schweitzer. Segundo essa escola, o ensinamento de Cristo sobre seu próprio retorno e o fim do mundo, a que os teólogos chamam sua apocalíptica, era a própria essência de sua mensagem. Todas as outras doutrinas por ele ensinadas irradiavam dessa. Todo o seu ensino moral pressupunha um rápido fim do mundo. Se levada a um extremo, essa visão, como penso que Chesterton disse, equivale a ver em Cristo pouco mais do que um antigo William Miller, que criou um susto local. Não estou dizendo que o Dr. Schweitzer encaminhava a essa conclusão, mas pareceu a alguns que seu pensamento nos conduzia nessa direção. Assim, do medo desse extremo, surge uma tendência a suavizar o que a escola de Schweitzer enfatizou em demasia. Particularmente odeio as reações e desconfio delas, não só na religião, mas em tudo. Lutero certamente falou muito bem quando comparou a humanidade a um bêbado que, depois de cair do cavalo pelo lado direito, caiu da próxima vez do lado esquerdo. Estou convencido de que aqueles que acham na apocalíptica de Cristo toda sua mensagem estão enganados. Mas uma coisa não desaparece, nem sequer é desacreditada, porque alguém falou dela com exagero. Permanece exatamente onde estava. A única diferença é que, se foi recentemente exagerada, devemos agora ter um cuidado especial para não ignorá-la, pois esse é o lado para o qual o homem bêbado está mais propenso a cair. O próprio nome apocalíptica
atribuiu as predições de Nosso Senhor sobre a sua segunda vinda a uma classe. Há outros espécimes dela: o Apocalipse de Baruque, o livro de Enoque ou a Ascensão de Isaías. Os cristãos estão longe de considerar esses textos como Sagrada Escritura. E, para os gostos mais modernos, o gênero parece entediante e não edificante. Daí surge uma sensação de que as previsões de Nosso Senhor, sendo quase o mesmo tipo de coisa, não são dignas de crédito. A acusação contra elas pode ser colocada de forma mais dura ou mais branda. A forma mais dura seria na boca de um ateu, algo assim: você vê que, afinal de contas, seu celebrado Jesus era, na verdade, o mesmo tipo de excêntrico ou charlatão que eram todos os outros escritores apocalípticos. A forma mais gentil, usada mais provavelmente por um modernista, seria assim: todo grande homem é parcialmente de sua própria época e parcialmente para todos os tempos. O que importa em sua obra é sempre o que transcende sua época, não o que ele compartilhava com 1000 de seus esquecidos contemporâneos. Nós valorizamos Shakespeare pela glória de sua linguagem e de seu conhecimento do coração humano, que era seu, não por sua crença em bruxas ou no direito divino dos reis, ou por sua falta de banho diário. O mesmo acontece com Jesus. Sua crença em um fim rápido e catastrófico da sua história pertence a ele. Não como um grande mestre, mas como um camponês palestino do primeiro século. Era uma de suas limitações inevitáveis, muito bem esquecida. Devemos nos concentrar no que o distinguiu de outros camponeses palestinos do primeiro século, em seu ensino moral e social. Como argumento contra a realidade da segunda vinda, parece-me que isso requer que a questão seja debatida. Quando nos propomos a ignorar, no ensinamento de um grande homem, aquelas doutrinas que ele tem em comum com o pensamento de sua época, parece que estamos assumindo que o pensamento de sua época era errôneo. Quando selecionamos para séria consideração aquelas doutrinas que transcendem o pensamento de sua própria época e são para todos os tempos, estamos presumindo que o pensamento de nossa época está correto, pois, é claro, por pensarmos que transcendem a época do grande homem, estamos nos referindo a pensamentos que concordem com os nossos. Nesse caso, eu valorizo o quadro apresentado por Shakespeare, da transformação ocorrida no velho Lear, mais do que valorizo sua visão sobre o direito divino dos reis. Pois eu concordo com Shakespeare que um homem pode ser purificado pelo sofrimento como Lear, mas não acredito que os reis ou quaisquer outros governantes têm o direito divino no sentido requerido. Quando os pontos de vista do grande homem não nos parecem errôneos, não os valorizamos menos por terem sido compartilhadas com seus contemporâneos. O desdém de Shakespeare pela traição e a bênção de Cristo aos pobres não eram estranhos à perspectiva de seus respectivos períodos, mas ninguém deseja desacreditá-los por causa disso. Ninguém rejeitaria a apocalíptica de Cristo com base no fato de que a apocalíptica era comum na Palestina do primeiro século, a menos que essa pessoa já tivesse decidido que o pensamento da Palestina
do primeiro século estava equivocado a esse respeito. Mas, para ter decidido assim, certamente deve ter evitado a questão, pois a questão é a expectativa de um fim catastrófico e divinamente ordenado do universo atual é verdadeira ou falsa? Se tivermos uma mente aberta nesse ponto, todo o problema será alterado. Se tal fim realmente ocorrer, e se, como é o caso, os judeus tiverem sido treinados por sua religião para esperá-lo, então é muito natural que eles produzam literatura apocalíptica. Sob essa ótica, Nosso Senhor ter produzido algo semelhante aos outros documentos apocalípticos não seria, necessariamente, resultado de sua suposta amarra aos erros de sua época, mas seria a exploração divina de um elemento saudável no judaísmo contemporâneo. Mais ainda, o tempo e o lugar em que lhe agradou ser encarnado teria, presumivelmente, sido escolhido, porque ali mesmo esse elemento existia e tinha, por sua providência eterna, sido desenvolvido para esse exato propósito. Pois, se uma vez aceitamos a doutrina da encarnação, devemos certamente ser muito cautelosos ao sugerir que qualquer circunstância na cultura da Palestina do primeiro século foi uma influência que estorvou ou distorceu seu ensino. Supomos que o cenário da vida terrena de Deus foi selecionado aleatoriamente? Que algum outro cenário teria servido melhor? Mas há algo pior ainda por vir. Diga o que quiser, ser-nos-á dito. Foi provado que as crenças apocalípticas dos primeiros cristãos eram falsas. Está claro no Novo Testamento que todos eles esperavam a segunda vinda em seu tempo. E, pior ainda, eles tinham um motivo que você vai achar muito embaraçoso. Seu mestre lhes havia dito isso. Ele compartilhou e, de fato, criou a ilusão deles. Ele disse em tantas palavras: não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. E ele estava errado. Ele claramente sabia sobre o fim do mundo, tanto quanto qualquer outra pessoa. É certamente o verso mais embaraçoso da Bíblia. No entanto, quão provocante também é que 12 palavras após essa afirmação venha esta: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. A exibição de erro e a confissão de ignorância crescem lado a lado, que elas estavam assim na boca do próprio Jesus e não foram apenas apresentadas assim pelo relator. Certamente, não precisamos duvidar. A menos que o relator fosse perfeitamente honesto, ele nunca teria registrado a confissão da ignorância. Ele não teria tido nenhum motivo para fazê-lo, exceto o desejo de contar toda a verdade. E a menos que copistas posteriores tenham sido igualmente honestos, ele nunca teria preservado a predição, aparentemente equivocada, sobre esta geração, após a passagem do tempo ter mostrado o aparente erro. Essa passagem, Marcos, capítulo 13, dos versos 30 ao 32, e o clamor, por que me abandonastes, 15, verso 34, juntos formam a mais forte prova de que o Novo Testamento é historicamente confiável. Os evangelistas têm a primeira grande característica de testemunhas honestas. Eles mencionam fatos que são, à primeira vista, prejudiciais
a sua principal alegação. Os fatos, então, são estes: que Jesus se professou, em certo sentido, ignorante e, um momento depois, mostrou que realmente era assim. Crer na encarnação, crer que ele é Deus, torna difícil entender como ele pode ser ignorante, mas também torna certo que, se ele disse que poderia ser ignorante, então ignorante ele poderia realmente ser. Pois um Deus que pode ser ignorante é menos desconcertante do que um Deus que falsamente professa ignorância. A resposta dos teólogos é que o Deus homem era onisciente como Deus e ignorante como homem. Isso, sem dúvida, é verdade, embora não possa ser imaginado. Nem pode, de fato, imaginar-se a inconsciência de Cristo durante o sono, nem o crepúsculo da razão em sua infância, ainda menos sua vida meramente orgânica no ventre da mãe. Mas as ciências físicas, não menos que a teologia, propõem para nossa crença algo que não pode ser imaginado. Uma geração que aceitou a curvatura do espaço não precisa se incomodar com a impossibilidade de imaginar a consciência do Deus encarnado. Nessa consciência, o temporal e o atemporal estavam unidos. Acho que podemos concordar com o mistério naquele momento, desde que não o façamos agravar nossa tendência de imaginar a vida atemporal de Deus como simplesmente outro tipo de tempo. Estamos cometendo esse erro sempre que perguntamos como Cristo poderia ser, ao mesmo tempo, ignorante e onisciente, ou como ele poderia ser o Deus que não dormita nem dorme enquanto dorme. As palavras em itálico ocultam uma tentativa de estabelecer uma relação temporal entre sua vida atemporal como Deus e os dias, meses e anos de sua vida como homem. E claro que não existe tal relação. A encarnação não é um episódio da vida de Deus. O Cordeiro é morto e, portanto, presumivelmente nascido, crescido até a maturidade e ressuscitado desde a eternidade. A adoção da natureza da humanidade de Deus, com todas as suas ignorâncias e limitações, não é, em si mesmo, um evento temporal, embora a humanidade que é assim adotada seja, como a nossa, uma coisa que vive e morre no tempo. E se a limitação e, portanto, a ignorância foram assim adotadas, devemos esperar que a ignorância deva, em algum momento, ser realmente exibida. Seria difícil, e para mim repulsivo supor, que Jesus nunca fez uma pergunta sincera, isto é, uma pergunta para a qual ele não soubesse a resposta. Isso tornaria sua humanidade algo tão diferente da nossa que dificilmente merecia o nome. Acho mais fácil crer que, quando ele disse: "Quem tocou em mim?", Lucas, capítulo 8, verso 45, ele realmente queria saber. As dificuldades que discuti até agora são, até certo ponto, pontos de debate que tendem a fortalecer uma descrença já baseada em outros motivos, em vez de criar descrença por sua própria força. Estamos agora chegando a algo muito mais importante e muitas vezes menos plenamente consciente. A doutrina da segunda vinda é profundamente incompatível com todo o caráter evolucionário ou desenvolvimentista do pensamento moderno. Fomos ensinados a pensar no mundo como algo que cresce lentamente em direção à perfeição, algo que progride ou evolui.
A apocalíptica cristã não nos oferece essa esperança. Ela nem mesmo prediz o que seria mais tolerável para os nossos hábitos de pensamento, uma decadência gradual. Ela prediz um súbito e violento fim imposto de fora. Um extintor disparado contra uma vela, um tijolo jogado no gramofone, uma cortina descendo sobre a peça parada. Para essa objeção profundamente assentada, posso apenas responder que, em minha opinião, a concepção moderna de progresso ou evolução, como popularmente imaginada, é simplesmente um mito, apoiada por nenhuma evidência. Eu digo evolução como popularmente imaginada. Não estou nem um pouco preocupado em refutar o darwinismo como um teorema da biologia. Pode haver falhas nesse teorema, mas não tenho nada a ver com elas. Pode haver sinais de que os biólogos já estão contemplando uma retirada de toda a posição darwiniana, mas afirmo não julgar esses sinais. Pode até ser argumentado que o que Darwin realmente registrou não foi a origem, mas a eliminação das espécies. Mas não vou prosseguir com esse argumento. Para os fins deste artigo, estou presumindo que a biologia darwiniana está correta. O que quero salientar é a transição ilegítima do teorema darwiniano da biologia para o mito moderno do evolucionismo ou desenvolvimentismo, ou progresso em geral. A primeira coisa a anotar é que o mito surgiu antes do teorema, antes de todas as evidências. Duas grandes obras de arte incorporam a ideia de um universo no qual, por alguma necessidade inerente, o superior sempre substitui o inferior. Uma é o Hyperion de Keats e a outra é o Anel de Nibelung de Wagner, e ambas são anteriores à origem das espécies. Você não poderia ter uma expressão mais clara da ideia desenvolvimentista ou progressiva do que as palavras de Oceanos. É a lei eterna. O que é o primeiro em beleza deveria ser o primeiro em poder. E você não poderia ter uma submissão mais ardente do que aquelas palavras em que Wagner descreve sua tetralogia. O progresso de todo o poema, portanto, ele escreve a Hockel em 1854, mostra a necessidade de reconhecer-se e de se submeter à mudança, à diversidade, à multiplicidade e à eterna novidade do real. Wotan sob as trágicas alturas de querer sua própria queda. Isso é tudo o que temos para aprender da história do homem. Desejar o necessário é nós mesmos para realizá-lo. O trabalho criativo, que essa mais elevada e autodestrutiva vontade finalmente alcançará, é o homem finito, destemido e sempre amoroso. A ideia de que o mito, tão potente em todo pensamento moderno, é resultado da biologia de Darwin, parecia, portanto, não histórica. Pelo contrário, a atração do darwinismo foi que ele deu a um mito pré-existente as garantias científicas necessárias. Se não houvesse evidência de evolução, teria sido necessário inventá-la. As verdadeiras fontes do mito são parcialmente políticas. Ele projeta, na tela cósmica, sentimentos engendrados pelo período revolucionário.
Em segundo lugar, devemos notar que o darwinismo não apoia a crença de que a seleção natural, trabalhando sobre as variações do acaso, tem uma tendência geral de produzir melhorias. A ilusão que isso apresenta vem de confinar nossa atenção a algumas poucas espécies que, por algum padrão, possivelmente arbitrário em relação à nossa própria, mudaram para melhor. Assim, o cavalo aperfeiçoou-se no sentido de que o proto-hippos seria menos útil para nós do que seu descendente moderno. O antropóide aperfeiçoou-se no sentido de que ele agora é nós mesmos. Mas muitas das mudanças produzidas pela evolução não são aperfeiçoamentos por nenhum padrão concebível. Nas batalhas, os homens salvam a vida, às vezes avançando e às vezes recuando. Assim, na batalha pela sobrevivência, as espécies se salvam, às vezes aumentando, às vezes abandonando seus poderes. Não há uma lei geral de progresso na história biológica. E, em terceiro lugar, mesmo que houvesse, a conclusão não seria, aliás, evidentemente, não é o caso, de que há qualquer lei de progresso na história ética, cultural e social. Ninguém olhando para a história do mundo sem alguma preconcepção em favor do progresso poderia encontrar nele um gradiente constante. Muitas vezes há progresso dentro de determinado campo durante um período limitado. Uma escola de cerâmica ou de pintura, um esforço moral em uma direção particular, uma arte prática, como saneamento ou construção naval, pode aperfeiçoar-se continuamente ao longo de vários anos. Se esse processo pudesse se espalhar para todos os departamentos da vida e continuar indefinidamente, haveria progresso do tipo em que nossos pais acreditavam. Mas isso nunca parece acontecer, ou é interrompido pela irrupção bárbara ou pela infiltração ainda menos resistente do industrialismo moderno, ou, mais misteriosamente, decai. A ideia que aqui exclui a segunda vinda de nossa mente, a ideia de que o mundo amadurece lentamente até a perfeição, é um mito, não uma generalização a partir da experiência. É um mito que nos distrai de nossos deveres reais e de nosso real interesse. É nossa tentativa de adivinhar o enredo de um drama em que somos os personagens. Mas como os personagens de uma peça podem adivinhar o enredo? Nós não somos o dramaturgo, não somos o produtor, nem mesmo a plateia. Estamos no palco. Para atuar bem, os trechos em que estamos em cena nos interessam muito mais do que adivinhar as cenas que se seguem. No Rei Lear, há um homem que é um personagem tão secundário que Shakespeare não lhe deu sequer um nome. Ele é apenas primeiro servidor. Todos os personagens à sua volta, Regana, Cornualha e Edmundo, têm bons planos de longo prazo. Eles acham que sabem como a história vai acabar. Estão completamente errados. O servidor não tem essas ilusões. Ele não tem noção de como a peça segue, mas ele entende a cena presente. Ele vê uma abominação, o velho Gloucester ser cegado, acontecendo.
Ele não suporta isso. Sua espada está apontada para o peito de seu mestre em um momento. Então, regana ou apunhala por trás. Esta é toda a sua participação. 8 linhas ao todo. Se fosse a vida real e não uma peça, essa teria sido a parte em que melhor teria atuado. A doutrina da segunda vinda nos ensina que não sabemos e não podemos saber quando o drama do mundo terminará. A cortina pode descer a qualquer momento. Digamos, antes de você terminar de ler este parágrafo. Isso parece, para algumas pessoas, intoleravelmente frustrante. Tantas coisas seriam interrompidas. Talvez você fosse se casar no próximo mês. Talvez você fosse receber um aumento na próxima semana. Você pode estar próximo de uma grande descoberta científica. Você pode estar amadurecendo grandes reformas sociais e políticas. Certamente, nenhum Deus bom e sábio seria tão irracional a ponto de cortar tudo isso em breve? Não agora, entre tantos momentos. Mas pensamos assim porque continuamos assumindo que conhecemos a peça. Nós não conhecemos a peça. Nós nem sequer sabemos se estamos no ato 1 ou no ato 5. Não sabemos quem são os personagens principais e quem são os secundários. O autor sabe. O público, se houver um público, se anjos, arcanjos e toda a companhia do céu encherem o poço da orquestra e as primeiras filas, pode ter um pressentimento. Mas nós, nunca vendo a peça do lado de fora, nunca encontrando nenhum personagem, exceto a minúscula minoria que está escalada para as mesmas cenas que nós, totalmente ignorantes do futuro e muito mal informados sobre o passado, não podemos dizer em que momento o fim deverá vir. Que virá quando for necessário, podemos ter certeza. Mas perdemos nosso tempo adivinhando quando isso será. Que isso tenha um significado, podemos ter certeza, mas não podemos vê-lo. Quando acabar, poderemos dizer. Somos levados a esperar que o autor tenha algo a dizer a cada um de nós sobre o papel que cada um de nós desempenhou. Atuar bem é o que infinitamente importa. A doutrina da segunda vinda, portanto, não deve ser rejeitada porque conflita com nossa mitologia moderna favorita. Deve ser, por isso mesmo, ainda mais valorizada e mais frequentemente ser tema de meditação. É o remédio que nossa condição especialmente precisa. E com isso, volto para o aspecto prático. Há uma dificuldade real em dar a essa doutrina o lugar que ela deveria ter em nossa vida cristã, sem, ao mesmo tempo, correr certo risco. O medo desse risco provavelmente impede muitos professores que aceitam a doutrina de falar muito sobre ela. Devemos admitir imediatamente que essa doutrina, no passado, levou os cristãos a tolices muito grandes. Aparentemente, muitas pessoas acham difícil crer nesse grande evento sem tentar adivinhar sua data, ou mesmo sem aceitar como certeza a data que qualquer charlatão ou histérico lhes oferece. Escrever uma história de todas essas previsões reprovadas
requereria um livro, e que livro triste, sórdido e trágico ele seria. Uma dessas previsões estava circulando quando Paulo escreveu sua segunda carta aos Tessalonicenses. Alguém lhes disse que o dia já havia chegado. Aparentemente, gerou o resultado que tais previsões costumam gerar. As pessoas estavam ociosas e se portando como intrometidas. Uma das previsões mais famosas foi a do pobre William Miller, em 1843. Miller, que considero ser um fanático honesto, datou a segunda vinda em ano, dia e até minuto. Um cometa oportuno fomentou a ilusão. Milhares esperaram pelo Senhor à meia-noite de 21 de março e foram para casa para um café da manhã tardio no dia 22, seguido pelas vaias de um bêbado. Claramente, ninguém deseja dizer algo que desperte essa histeria em massa. Nunca devemos falar com pessoas simples e voláteis sobre o dia sem enfatizar repetidas vezes a total impossibilidade de predição. Devemos tentar mostrar-lhes que essa impossibilidade é parte essencial da doutrina. Se você não crê nas palavras de nosso Senhor, por que você crê em seu retorno? E, se você crê nelas, não deveria deixar de lado, completamente e para sempre, qualquer esperança de datar esse retorno? O ensinamento do Senhor sobre o assunto consistia claramente em 3 proposições. Primeiro, que ele certamente retornaria. Segundo, que não podemos descobrir quando. Terceiro, e que, portanto, devemos estar sempre prontos para ele. Observe o portanto. Precisamente porque não podemos predizer o momento, devemos estar prontos em todos os momentos. Nosso Senhor repetiu essa conclusão prática vez após vez, como se a promessa do retorno tivesse sido feita apenas com vistas a essa conclusão. Vigie, vigie, é o encargo de seu conselho. Eu devo vir como um ladrão. Você não vai. Eu mais do que solenemente garanto que você não vai notar minha aproximação. Se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão chegaria, estaria pronto para ele. Se o serviçal soubesse quando seu empregador ausente voltaria para casa, ele não teria sido encontrado bêbado na cozinha. Mas eles não sabiam, nem você saberá. Portanto, você deve estar pronto em todos os momentos. A ênfase é certamente bastante simples. O estudante não sabe qual parte de sua lição sobre Virgílio ele terá de traduzir. É por isso que ele deve estar preparado para traduzir qualquer passagem. O sentinela não sabe a que horas um inimigo atacará, ou que um oficial inspecionará seu posto. É por isso que ele deve ficar acordado todo o tempo. O retorno é totalmente imprevisível. Haverá guerras e rumores de guerras e todo tipo de catástrofes, como sempre houve. As coisas serão, nesse sentido, normais na hora que precederá os céus se enrolarem como um pergaminho. Você não tem como adivinhar. Se você pudesse, um propósito principal para o qual foi previsto seria frustrado.
E os propósitos de Deus não são tão facilmente frustrados assim. Os ouvidos devem ser fechados com antecedência contra qualquer futuro William Miller. A loucura de ouvi-lo é quase igual à loucura de acreditar nele. Ele não podia saber que fingia, ou pensava saber. Sobre essa loucura, George MacDonald escreveu bem. Aqueles, pergunta ele, que dizem, eis aqui ou eis ali, sinais de sua vinda, pensam estar ansiosos demais por ele e investigam sua aproximação? Quando ele lhes diz para vigiar, a fim de que não os ache negligenciando seu trabalho, eles olham de um lado para o outro e vigiam para que ele não tenha sucesso em vir como um ladrão. Obediência é a chave da vida. A doutrina da segunda vinda terá fracassado no que nos diz respeito se não nos fizer perceber que a cada momento de cada ano em nossa vida, a pergunta de Donnie, e se a presente fosse a última noite do mundo, é igualmente relevante. Às vezes, essa questão tem sido incutida em nossa mente com o propósito de provocar medo. Eu não acho que esse seja seu uso correto. Estou, de fato, longe de concordar com aqueles que consideram todos os temores religiosos bárbaros e degradantes e exigem que sejam banidos da vida espiritual. O perfeito amor, nós sabemos, expulsa o medo. Mas o mesmo acontece com várias outras coisas: ignorância, álcool, paixão, presunção e estupidez. É muito desejável que todos nós avancemos para aquela perfeição de amor na qual não mais tememos, mas é muito indesejável até chegarmos a este estágio que permitamos que qualquer agente inferior expulse nosso medo. A objeção a qualquer tentativa de perpétua apreensão sobre a segunda vinda é, a meu ver, bem diferente. A saber, que certamente não será bem-sucedida. O medo é uma emoção e é praticamente impossível, até mesmo fisicamente impossível, manter qualquer emoção por muito tempo. Uma empolgação perpétua de esperança sobre a segunda vinda é impossível pela mesma razão. A sensação de crise de qualquer tipo é essencialmente transitória. Os sentimentos vêm e vão, e quando vêm, pode-se fazer um bom uso deles. Eles não podem ser nossa dieta espiritual regular. O importante não é que devemos sempre temer ou esperar o fim, mas que devemos sempre nos lembrar dele, sempre levá-lo em conta. Uma analogia sobre isso pode ajudar. Um homem de 70 anos não precisa estar sempre sentindo, muito menos falando, sobre a morte que se aproxima, mas um homem sábio de 70 deve sempre levar isso em consideração. Ele seria insensato se embarcasse em esquemas que pressupõem mais 20 anos de vida. Ele seria criminalmente tolo se não fizesse, de fato, não ter feito há muito tempo seu testamento. Agora, o que a morte é para cada homem, a segunda vinda é para toda a raça humana. Todos nós acreditamos, suponho, que um homem deve estar à vontade em relação à própria vida, deve lembrar-se de quão curta, precária, temporária
e provisória ela é. Nunca deve dar todo o coração a qualquer coisa que termine quando sua vida terminar. O que os cristãos modernos acham mais difícil lembrar é que toda a vida da humanidade neste mundo também é precária, temporária, provisória. Qualquer moralista dirá a você que o triunfo pessoal de um atleta ou de uma garota em um baile é transitório. O ponto é lembrar que um império ou uma civilização também são transitórios. Todos os triunfos e conquistas, na medida em que são meramente conquistas e triunfos desse mundo, serão nada no final. Aqui, a maioria dos cientistas se junta aos teólogos. A Terra nem sempre será habitável. O homem, embora tenha uma vida mais longa que os homens, é igualmente mortal. A diferença é que, enquanto os cientistas esperam apenas uma lenta decadência a partir de dentro, nós contamos com uma interrupção súbita de fora, a qualquer momento. E se a presente fosse a última noite do mundo? Tomadas por si mesmas, essas considerações podem parecer um abrandamento de nossos esforços para o bem da posteridade. Porém, se nos lembrarmos de que o que pode vir sobre nós a qualquer momento não é meramente um fim, mas um julgamento, elas não devem produzir esse resultado. Elas podem e devem corrigir a tendência de alguns modernos de falar como se deveres com a posteridade fossem os únicos deveres que tínhamos. Não posso imaginar nenhum homem que olhe com mais horror para o fim do que um revolucionário consciencioso que sinceramente justificou crueldades e injustiças infligidas a milhões de seus contemporâneos pelos benefícios que ele espera conferir às gerações futuras, gerações que, como um momento terrível agora revela a ele, nunca existirão. Então, ele verá os massacres, os julgamentos falsos, as deportações, todos inefavelmente reais, como uma parte essencial, sua parte no drama que acaba de terminar, enquanto a futura utopia nunca foi nada além de uma fantasia. A administração frenética de panaceias para o mundo é certamente desencorajada pela reflexão de que a noite presente pode ser a última noite do mundo. O trabalho sóbrio para o futuro, dentro dos limites da moralidade e da prudência ordinárias, não é, pois o que vem é o juízo. Felizes são aqueles que ele encontrar trabalhando em suas vocações, que estivesse apenas saindo para alimentar os porcos, ou mesmo preparando bons planos para livrar a humanidade daqui a 100 anos de algum grande mal. A cortina de fato agora desceu. Esses porcos nunca serão de fato alimentados. A grande campanha contra a escravidão branca ou a tirania governamental nunca chegará à vitória. Não importa. Você estava no seu posto quando a inspeção chegou. Nossos ancestrais tinham o hábito de usar a palavra julgamento ou juízo nesse contexto como se significasse simplesmente punição, castigo. Daí a expressão popular é um julgamento sobre ele. Acredito que às vezes podemos tornar a coisa mais viva para nós mesmos por tomar juízo em um sentido mais estrito.
não como a sentença ou prêmio, mas como veredito. Algum dia, e se a presente fosse a última noite do mundo, um veredito absolutamente correto, se você quiser uma crítica perfeita, será dado ao que cada um de nós é. Todos nós encontramos julgamentos ou vereditos a respeito de nós mesmos nesta vida. De vez em quando, descobrimos o que nossos semelhantes realmente pensam de nós. Não quero dizer, é claro, o que eles nos dizem diante de nós, ao que geralmente temos de dar um desconto. Estou pensando no que às vezes ouvimos por acaso ou nas opiniões sobre nós que nossos vizinhos, funcionários ou subordinados revelam inconscientemente em suas ações, e nos terríveis ou adoráveis julgamentos traídos por crianças ou mesmo animais. Essas descobertas podem ser as experiências mais amargas ou as mais doces que temos. Mas é claro que tanto o amargo quanto o doce são limitados por nossa dúvida quanto à sabedoria daqueles que julgam. Sempre esperamos que aqueles que tão claramente nos consideram covardes ou valentões sejam ignorantes e maliciosos. Nós sempre tememos que aqueles que confiam em nós ou nos admiram sejam enganados pela parcialidade. Suponho que a experiência do juízo final, que pode irromper a qualquer momento, será como essas pequenas experiências, mas elevada à enésima potência. Pois será um julgamento inevitável. Se for favorável, não teremos medo. Se desfavorável, sem esperança de que esteja errado. Nós não apenas acreditaremos, nós saberemos. Saberemos além de qualquer dúvida, em cada fibra de nosso apavorado ou deleitado ser, que, como o juiz disse, assim nós somos, nem mais, nem menos, nem outro. Talvez nos apercebamos que, de alguma forma obscura, poderíamos ter sabido isso o tempo todo. Nós saberemos e toda a criação também saberá. Nossos ancestrais, nossos pais, nosso cônjuge, nossos filhos. A verdade irrefutável e, até então, evidente sobre cada um deles será conhecida de todos. Não acho que imagens de catástrofe física, aquele sinal nas nuvens, aqueles céus enrolados como um pergaminho, ajudem tanto quanto a ideia nua de julgamento. Nem sempre podemos estar empolgados. Podemos, talvez, treinar-nos para perguntar cada vez mais frequentemente como aquilo que estamos dizendo ou fazendo ou deixando de fazer a cada momento parecerá quando a luz irresistível fluir sobre ela. Aquela luz que é tão diferente da luz deste mundo. E, no entanto, mesmo agora, conhecemos apenas o suficiente dela para levá-la em conta. As mulheres, às vezes, têm o problema de tentar julgar sob luz artificial como um vestido ficará à luz do dia. Isso é muito parecido com o problema de todos nós. Vestir nossa alma não para as luzes elétricas do mundo atual, mas para a luz do dia vindouro. O bom vestido é aquele que enfrentará essa luz, pois essa luz durará mais.